Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Olha que maravilha, hein? Veja bem, eu estou retomando aqui esse vídeo, gravando, um novo vídeo, ou seja, um outro vídeo, porque o anterior que eu gravei, falando sobre o Sérgio Paulo Rouanet, Mal-Estar na Modernidade, que é esse livrinho aqui, o Sérgio Paulo Rouanet, Mal-Estar na Modernidade. O que aconteceu? Eu gravei no notebook e o som não foi aquela maravilha, né? Então teve muita gente que não conseguiu escutar o que a gente falou lá. Então eu vou dar uma retomada novamente, vou tentar ser um pouco breve, tá? Deixa eu só fazer uma configuraçãozinha aqui, rápido, né? Eu vou retomar, como eu estou dizendo aqui, de uma forma um pouco breve, né? É isso aí então. Primeiramente, eu gostaria de passar aqui para vocês um breve histórico assim de quem que é esse autor. O Sérgio Paulo Rouanet, né? Ele carioca, nasceu no Rio de Janeiro, 1934, e ele já é falecido, né? Ele morreu em 3 de julho do ano passado. Foi diplomata, filósofo, antropólogo, professor universitário, tradutor e ensaísta brasileiro. Membro da Academia Brasileira de Letras, de 1992 até a data de sua morte. Rouanet foi também ocupante da cadeira 34 da Academia Brasileira de Filosofia. Ou seja, é um intelectual assim muito importante, né? Foi graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou seu mestrado em Economia e Agronomia, Ciências Políticas e Filosofia na Universidade de São Paulo, onde também doutorou-se em Ciência Política e Medicina. Esse pessoal estuda muito, né? Nossa, a gente acha que a gente estudou bastante, mas é muito mais do que a gente. Enquanto exerceu o cargo de secretário de Cultura do presidente Fernando Collor, foi responsável pela criação da Lei Brasileira de Incentivos Fiscais à Cultura, a chamada Lei Rouanet, né? O tanto que se fala até hoje da Lei Rouanet. E o tanto que a Lei Rouanet, na realidade, tem servido, né, de incentivo às culturas, né? Tem seus problemas, mas no fundo, a Lei Rouanet ela tem trazido muitos benefícios. Então, em sua extensa produção ensaística e filosófica, destacou a importância do iluminismo, que ele distingue da ilustração, né? Esta última é sua forma histórica e limitada que prevaleceu no século XVIII, tendo o mérito de estabelecer princípios de direito e do saber. O Abrevete a saber de Kant, né? Mas não desenvolvendo todas as suas potencialidades em decorrência da desigualdade reinante. Já o iluminismo é um ideal que continuou a desenvolver-se e permanece vivo, sendo capaz de vencer os preconceitos, a opressão e a injustiça. Por isso, Rouanet é um crítico severo do relativismo cultural, entendendo que há valores universais, mas que nem por isso podem ser categorizados como imposição do eurocentrismo ao resto do mundo. Esse é um posicionamento do pensador do Sérgio Paulo Rouanet. Tem aqui umas obras, né, bem conhecidas. Uma é essa, né, que eu vou aqui hoje apresentar aqui para vocês, que é o Mal-Estar, né, na Modernidade. Ele tem obras em relação ao Michel Foucault,
sobre Habermas também, Walter Benjamin também, né? Aí ele escreveu o livro, por exemplo, Teoria Crítica e Psicanálise, A Razão Cativa, As Razões da Consciência, de Platão a Freud, As Razões do Iluminismo, que também é uma outra obra muito importante, assim como essa daqui do Mal-Estar. O Espectador Noturno, A Coruja e o Sambódromo, A Razão Nômade, Walter Benjamin e Outros Viajantes, O Mal-Estar na Modernidade, que é esse que a gente vai falar um pouco aqui, Os 10 Amigos de Freud, que é uma obra importantíssima sobre Freud, né? E assim por diante, tá? Então, rapidamente apresentando aqui sobre o Sérgio Paulo Rouanet. Bom, pessoal, Mal-Estar na Modernidade. Ah, o Rouanet, no caso, ele colocou essa terminologia de mal-estar na modernidade, seguindo aquilo que Freud já disse. O Freud, ele trabalhou, né, um material que é sobre o mal-estar da civilização, tá? O mal-estar da civilização. De Freud. É uma obra, tá? É importantíssima de Freud, né? Então, ele acabou buscando como se fosse uma iluminação, né? Uma referência para poder produzir, então, essa obra Mal-Estar na Modernidade. E a gente vê, assim, uma presença de muita coisa, né? Freudiana nesse livro, tá? Isso que é o importante. Bom, mas o que realmente trata aqui desse livro? Eu primeiramente vou aqui ler um pequeno trecho que tá bem na capa, tá? Na orelha, tá? Bem na orelha do livro. Você vai encontrar isso que eu vou colocar aqui. Na década de 1940, alguns intelectuais em torno de Cornelius Castoriadis e Claude Lefort fundaram um movimento intitulado Socialismo ou Barbárie. Esse ponto aqui é importante para a gente poder compreender esse livro aqui, tá? Produzido por esse autor. Um dado também que eu acho importante levar em consideração assim, que esse livro aqui, de modo especial, esse daqui, porque os livros têm as edições também, né? Mas eu considero que esse daqui é o original mesmo. Ele está datado do ano de 1993, tá? Foi produzido esse livro. De 1993 para cá, nós podemos fazer uma série de leituras, né? E esse livro, ele acaba contribuindo e muito. Então, veja bem, como eu iniciei aqui, né, falando para vocês, aqui na capa, sobre o movimento né, que foi de 1940, esse movimento que tomou, assim, uma ressonância, né, mundial, socialismo ou barbárie. Ou seja, aonde nós vamos ter um movimento, né, socialista no mundo, o Brasil, inclusive, não fica distante disso, e que muitas pessoas de esquerda, né, que abraçaram, inclusive, essa causa, por exemplo, marxista, eles acreditam, então, ou acreditavam que as soluções para os graves problemas, por exemplo, da nossa sociedade mundial, seria, num certo sentido, o socialismo. Isso por conta do capitalismo, dos problemas que o próprio capitalismo ele sempre vem trazendo, né, para a humanidade como um todo e o que a gente enfrenta até hoje. Eu vou basicamente situar aqui algumas coisas. Uma dessas situações tem a ver com desemprego, né? O desemprego numa escala, tá, até de países desenvolvidos, né?
Uma outra situação é a questão da fome, o aumento da miséria, né? O aumento da desigualdade social, ou seja, toda essa escalada, né, de, de problemas sociais, de modo especial da desigualdade, né, a desigualdade social, aonde você tem um pequeno grupo de pessoas que cada vez mais vão se tornando cada vez mais ricas e uma grande quantidade de pessoas mais pobres. E nós chegamos a hoje uma situação, né, de mundo atual em que esse tipo de situação é gritante, é gritante. Se você pegar, por exemplo, as pessoas bilionárias, né, mundialmente falando, vocês vão perceber que é um grupo pequeno de pessoas que tem uma grande quantidade de riquezas nas mãos. Aqui no Brasil, inclusive nós tivemos aí uns problemas aí com os bilionários brasileiros, né? Que, por exemplo, o Paulo Lema, né? É um desses exemplos, aquele Sicupira, e o outro lá que eu não me recordo o nome. Mas assim, que tiveram todo esse problema com as lojas americanas, né? Essas pessoas, só para citar como exemplo, elas são pessoas bilionárias. A quantidade de riquezas que só essas pessoas que nós estamos citando aqui, o que elas têm, é de uma grandiosidade tão grande, né? Uma grandiosidade, ficou meio dúbio, né? Grandiosidade tão grande. Mas assim, é uma riqueza enorme que daria, por exemplo, só a riqueza deles daria para matar a fome da maioria da população brasileira e ainda sobraria dinheiro. Tem gente que faz, inclusive, esse tipo de cálculo, né? Dizem que há muito fundo de verdade nisso. Tá, eu estou só citando como exemplo esses, né, senhores aqui, mas você poderia, por exemplo, relacionar muitos outros casos, né? Os casos do latifúndio, por exemplo, no nosso país, né? Aqui na minha região que eu moro, o latifúndio é muito forte, onde você vê uma grande quantidade de concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, né? De poucas famílias. Esse também é um dado também, né, gritante que nós temos no nosso país. E por outro lado, você tem uma grande quantidade de pessoas que não tem um pedacinho de terra sequer para poder plantar. E aquelas, né, de pequenas comunidades, de pequenas propriedades que também têm um pouco da sua terra, eles não conseguem se desenvolver, né, em grande parte, se desenvolver e ir para frente, porque o apoio a essas pessoas é muito pequeno, né? Em termos de políticas, né, sociais, se a gente for levar em consideração. Então, toda essa situação que eu trago aqui para vocês é o que é apresentado como esse mal-estar na modernidade. Ou seja, aqui agora eu vou trazer uma outra situação que tem a ver também aqui com Paulo Rouanet, Sérgio Paulo Rouanet. O, o, tem muitos intelectuais, né, do nosso mundo hoje atual que vocês vão perceber muito, né, em vários campos, por exemplo, da ciência, na economia, na história, na sociologia e assim vai, né? Vocês vão perceber assim, alguns intelectuais que eles vêm tratando, considerando que existe uma ruptura. Não estou falando de ruptura, é igual essa ruptura que aconteceu do século XVII, né? Que a modernidade deu seu impulso a partir dessa ruptura que aconteceu, por exemplo, no século XVII, em que o modelo antigo, o modelo, né, da Idade Média e também da Antiguidade, foram considerados então ultrapassados e esse novo modelo então foi ganhando espaço, tá?
e assim por diante. E é isso que foi então chamado de modernidade. Com a modernidade, nós temos um modelo de homem, né, um modelo de ser humano, um novo modelo, né, por isso que vem chamado de moderno, né, de modernidade, e também um modelo de sociedade, tá certo? Aqui se eu for explicar tudo aqui, a gente vai levar muito tempo. Então não estou explicando tudo, como foi o surgimento da modernidade para cá. Esse mesmo fato que aconteceu do século XVII, né, que mudou, que nós tivemos então assim, o surgimento da modernidade, e com isso não podemos esquecer o desenvolvimento, por exemplo, do iluminismo, né, no século XVIII, tá? A Revolução Francesa, tá? Os enciclopedistas, tá? Os iluministas, né? E assim vai. Então nós tivemos assim um desenvolvimento desse iluminismo que também faz parte, por exemplo, desse projeto de modernidade. Esses intelectuais que eu falei aqui para vocês, eles dizem o seguinte, que tá? Cada um vai datar em datas diferentes, uns vão falar até que é depois da Segunda Guerra Mundial, outros vão falar que é depois da queda do Muro de Berlim, né? A queda do socialismo do leste europeu e assim por diante. Cada um vai datar um pouco, né, a situar esse novo modelo, essa ruptura. Então, eles vão dizer assim que nós também passamos por um processo de ruptura. E nós estamos, então, caminhando, né? É como se fosse uma espécie de fase de transição. E boa parte desses intelectuais vão considerar, eles vão chamar essa ruptura de pós-modernidade. Tá certo? De pós-modernidade. E aí muitos deles vão dizer assim, é muito fácil constatar isso. Por quê? Porque veja, por exemplo, a tecnologia, veja o celular, veja, por exemplo, a tecnologia de informação, né? A partir da internet, das redes sociais, essa coisa toda. Então, essas coisas assim, de novidades, né? Que se você pegar há muitos anos atrás, isso não existia, que passou a existir então agora, então isso daí está mudando o comportamento das pessoas, está mudando, e assim vai, mudando, tá? A maneira das pessoas se relacionar, mudando também a parte econômica, mudando a parte social, a questão família também acaba mudando e assim vai. Questão religiosa, que a gente não pode deixar de considerar aqui. O Sérgio Paulo Rouanet, o que vai acontecer? Ele vê problemas, ele vê como se fosse algo não positivo nessa questão, sabe, dessa pós-modernidade, né? Então, lá não foi falado naquele movimento que no começo que eu falei para você de socialismo ou barbárie, o Sérgio Paulo Rouanet vai mudar essa terminologia, porque ele vai dizer que o socialismo também teve seus problemas. Ou seja, os países que nós já tivemos a experiência socialista tiveram seus problemas e, segundo ele, continua, né, tendo esses problemas. Então, não serve. Então, para ele, todo esse projeto do iluminismo, os valores, né, do iluminismo, a razão, por exemplo, essa racionalidade construída, né, no projeto iluminista, segundo ele, é muito melhor do que, por exemplo, a gente levar em conta o socialismo, por exemplo, né? Então ele vai dizer assim, iluminismo ou barbárie? Ou seja, o que no fundo, no fundo, o Sérgio Paulo Rouanet ele está propondo, ou ele propôs, né? É que se nós queremos resolver esses problemas, por exemplo, esses problemas que nós estamos agora enfrentando no mundo atual, né? A questão do ódio, da violência, né? Dos desentendimentos, por exemplo, entre países, as dominações, aquela coisa toda. Então ele propõe que nós retomemos o iluminismo,
né? É como se nós pudéssemos então entrar numa nova modernidade, é como se fosse uma modernidade melhorada, uma modernidade com uma outra roupagem um pouco mais desenvolvida do que o que foi essa modernidade já passada. Porque nós temos uma série de elementos, né, atuais aí presentes. Então é isso. A proposta dele é que porque é como se a gente levasse em consideração assim, em meio a essa modernidade, esse iluminismo que o Rouanet está propondo, só para muita gente entender, porque tem muita gente que já vai botar o capitalismo na frente, falar, então ele quer uma sociedade capitalista. Então. Todas essas lutas, por exemplo, isso que muita gente não sabe. Vou dar um exemplo assim, a luta contra o racismo, a luta, por exemplo, dos direitos femininos, dos direitos das mulheres, a luta LGBT, sabe? Uma série de lutas que nós temos aí presente na nossa sociedade atual, eu diria para vocês assim que está dentro desse projeto iluminista, né? Não deixa de ser esse projeto iluminista que vai tomando corpo, por exemplo, na sociedade, tá? Isso eu acho que muita gente não sabe, não entende um pouco por aí. Tem muita gente que vai achar que quando a gente está falando de iluminismo, essa coisa toda, nós estamos falando de um capitalismo. É claro que o capitalismo, o iluminismo fortaleceu sim o capitalismo. Mas, num certo sentido, a proposta de Sérgio Paulo Rouanet é essa, tá? Para a gente poder resolver esse mal-estar, por exemplo, muito presente nessa sociedade que nós temos na atualidade. E não essa história, por exemplo, de pós-modernidade, de considerar que é igual, vamos supor assim, o que o Sérgio Paulo Rouanet está chamando a atenção? Os valores já muito conhecidos, né, durante todo o período que nós caminhamos, né, no iluminismo, valores relacionados à questão da ética, moral, né, mesmo social, mesmo a individual, a política e assim por diante, que foram constituídos durante, né, todo o período da modernidade, segundo ele, isso precisa ser trazido, né, ser retomado, ser defendido, né? Eu te falei até de ética na política, por exemplo, essa questão da luta contra a corrupção, um exemplo, né? Mas não nesses moldes que a gente não pode confundir, né? Porque senão alguns vão dizer assim, ah, mas existe uma luta contra a corrupção como os bolsonaristas, né? Que fica aí, né, vem nas redes sociais e, nós estamos, por exemplo, é contra o Lula porque está lutando contra a corrupção. Na realidade, isso não é uma luta contra a corrupção, tá? Porque, acima de tudo, a justiça social ela tem que prevalecer. A questão da justiça, então, por exemplo, liberdade a Lula foi uma questão de justiça, né? Você não pode implementar, fortalecer a injustiça social, né? Isso não está dentro do projeto iluminista, por exemplo, tá? A questão dos direitos humanos, a luta pelos direitos humanos, está dentro, por exemplo, desse projeto iluminista. Então, gente, o que eu pretendia passar aqui para vocês, tá? Não estou, na realidade, fazendo aqui para vocês uma leitura como se fosse de todo o livro, estou apenas passando para vocês o básico, né? Assim, o básico que ele apresenta. Penso que tem pontos importantíssimos aqui a levar em consideração e que também pode nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o que nós pensamos de tudo isso, né? Se nós pensamos que realmente nós precisamos de um socialismo, né? Ainda com tudo que já tem acontecido, que é só o socialismo mesmo que vai resolver, né, os problemas aqui do Brasil, os problemas mundiais, eu acho que é uma questão de que faz parte da nossa luta, né? Eu, por exemplo, com tudo que eu estou apresentando aqui do Sérgio Paulo Rouanet, eu tenho ideias socialistas na minha cabeça, né?
A minha visão, na realidade, é uma visão socialista, né? A minha visão, ela continua dessa maneira, uma visão socialista. No mais, grande abraço, ficou um pouco grande aqui o vídeo, mas a intenção foi muito boa, tá? Agradeço as inscrições, que nós já aumentamos aí o número de inscritos, isso é ótimo. Vamos cada vez mais, pessoal, participar aqui, dando a sua opinião, fazendo o seu comentário, que vai cada vez mais ajudando, vai dando um feedback aqui pra gente. Só os comentários que fizeram do outro vídeo, que ele ficou baixinho, né? Já ajudou bastante até para eu poder fazer esse trabalho aqui agora de hoje, tá? Abraço, tudo de bom, até a próxima.